Qual o melhor notebook para fotógrafo? Pessoal, vou mostrar para vocês dois notebooks, né? O B11 e o MacBook Air M1. Nesse vídeo eu vou mostrar o B11 e no próximo vídeo eu vou mostrar o MacBook Air M1. Depois eu vou fazer um comparativo, um próximo vídeo comparando os dois, tá? Primeiro eu vou mostrar cada um e depois eu faço um comparativo entre os dois. Esse aqui é o B11, né? Mob da Avel. São notebooks muito similares os dois, tá? São super portáteis. Os dois têm uma qualidade de tela absurda, muito boa mesmo. Eles são muito parecidos assim, sabe? Muito parecidos mesmo. Então dá pra gente bater de frente assim um com o outro. O processador do B11 é um i7 11370H. O clock dele vai de 3.3 até 4.8. Então um clock bem longo, tá? Bem grande mesmo. Ele é bem rápido, assim, vai ser bem potente. Principalmente no single core. Tem 4 núcleos e 8 threads. O TDP máximo dele é 35 watts. Então ele gasta menos energia, tá? A bateria vai durar mais. A placa de vídeo do B11 é uma RTX 3050 de 4 GB. O TGP máximo dela é de 50 watts. Então é uma placa muito boa, não é a placa mais top que tem, mas para o seu trabalho, né, voltada para fotógrafos, é uma placa excelente. A tela dele é de 14 polegadas com 2880 pixels por 1080. O painel dele é WVA, né, que é o IPS com outro nome. Ele tem 90 Hz, então é um painel que tem uma fluidez muito grande. Ele é 100% sRGB, 77% o NTSC, tem o Adobe, né, o RGB Adobe 80%, contraste 1500 para 1 e tem 400 brilho, né, 400 de brilho, 400 candelas de brilho, que é um brilho excelente, absurdo mesmo. Se você for bater de frente com o MacBook Air, ele tem a mesma quantidade de brilho. E o tempo de resposta é 20 milissegundos. Então não é um painel muito rápido para quem joga, tá? Não é indicado para quem vai jogar um CSGO, por exemplo, não é indicado, né? Teria que ser um painel de 1 ms, alguma coisa assim, para quem joga. Mas enfim, esse painel é mais voltado mesmo para quem é fotógrafo, quem vai fazer edições, então é próprio para jogo, mas dá para jogar também, claro, dá para jogar também. As dimensões dele, ele tem 30,8 centímetros de largura por 21,5 de profundidade. Ele tem 1,5 cm, então é super fino mesmo, super fino. Ele é mais fino que o MacBook Air na parte mais grossa, no caso do MacBook Air. E ele tem 1,1 kg, super leve, super leve, muito portátil. Então você que é fotógrafo precisa levar ele para todo lado, ele é perfeito. Ele tem 16 GB de memória RAM, né? 3200 MHz a velocidade dela. São dois slots com 8. Ele faz o Full HD, né? Que é aquele cano que eu falo para vocês sempre. É como se fosse um cano bem largo assim, então ele vai passar uma fluidez muito maior, vai passar muito mais quantidade de memória ali quando você faz o Dual Channel. E ele é expansível até 64 GB, então ele permite você fazer upgrades, né? O MacBook Air é tudo soldado. Câmera e áudio. Ele tem uma câmera de 1 megapixel, que é para você fazer as suas lives, suas videoconferências aí. Não é uma câmera top, tá? É resolução HD, não espere muita coisa. Alto-falante integrado, são dois alto-falantes. Também não espere muita coisa do alto-falante, porque geralmente os notebooks brasileiros não têm uma qualidade excelente. É um notebook, vai ter o áudio ali para você ouvir e tal, mas não espere uma coisa assim absurda. E é compatível com a placa de áudio Sound Blaster Cinema 6 Plus. Então se você for conectar o seu fone de ouvido, você vai ter uma qualidade muito melhor por causa que ele tem uma placa de áudio. Não é qualquer notebook que tem placa de áudio, tá? Quer dizer, todos os notebooks têm placa de áudio, mas no caso ele tem uma placa de áudio dedicada, então vai ter uma qualidade muito melhor. O armazenamento dele é o M2 NVMe de 500 GB, de 2 GB de velocidade, né? 2000 MB de velocidade. Então é um armazenamento bem rápido, né? Não é o mais rápido que existe, mas tá uma velocidade muito boa, tá? Existem notebooks aí que vem com 6, 7 GB já de velocidade. É um NVMe bem legal, tá? Ok. Não é o mais top, também não é o pior, tá? Ele fica bem no meio ali, tá bem legal. Que tem o PCI Express X2 e tem um outro X4. Então é interessante que você pode fazer o upgrade dessa máquina aqui e colocar mais armazenamento, tá? As portas e conexões. Ele tem um leitor de cartões, né? SD, SDHC, SDXC, UHS-50. Esse UHS-50 é aquele cartão que é super rápido, tá? Você que é fotógrafo e precisa de velocidade, esse cartão que dá mais velocidade. Não é todo notebook que também tem essa opção. Ele tem uma porta USB 3.2, geração 2x1, né? Type-C, com DisplayPort. Então ele tem uma porta Type-C que tem DisplayPort, né? Então para você conectar um monitor externo, alguma coisa assim, ou até uma tela, uma televisão. Tem duas portas USB 3.2, né? Geração 1, Type-A, que é aquela porta USB normal, né? Que é essa USB aqui normalzinha, que é essa daqui. Bem basicona mesmo, mas é 3.2, que já é bem rápido. Ele tem duas dessas. Tem uma Thunderbolt também. Essa Thunderbolt você pode ligar um monitor ou pode ligar um hub USB, por exemplo. A Avel tem um hub USB. Eu vou deixar um card para vocês caso você queira conhecer esse hub da Avel, que é uma coisa assim maravilhosa mesmo. Então você pode conectar esse hub USB e vai te dar um monte de portas. A Thunderbolt é uma porta universal, digamos assim. Também tem um fone de ouvido ali, P3, que é microfone e fone de ouvido, e uma saída HDMI 2.1 com HDCP. Então ele está bem completo de portas, tá? Bem completo mesmo. Se é fotógrafo, você vai ter que precisar realmente você precisa de um leitor de cartões, né? Nesse caso aqui, ele não perde em nada, tá? Muito bom mesmo, bem completinho.
Já vem com Wi-Fi 6, o AX, né? E o Bluetooth 5.1, que também tá ótimo, ótimo mesmo. Alguns notebooks, tipo o Alienware, vem com 5.2, mas, pô, pro seu uso, assim, tá ótimo. Você vai conectar o seu mouse, vai conectar o seu fone de ouvido, tá perfeito, tá? Bateria. Ele vem com bateria de 3 células, 53 watts-hora, 4.570 mAh, e o adaptador de energia dele é de 19 volts, né? E 90 watts. Então vai ser um adaptador de energia mais leve, um menor, né? E é mais compacto também. E ele tem 340 gramas. É mais fácil para você poder carregar por aí, né? Você tem que somar o peso do notebook e do adaptador. Então vai dar menos de 1,5 kg o notebook e a fonte de energia, o que é muito bom mesmo. Não vai pesar na tua mochila, né? Teclado e touchpad. O teclado dele é retroiluminado, teclado de membrana, tá? Que é o chiclete, famoso chiclete, padrão brasileiro. Teclado BNT. Não vem com teclado numérico, tá? E o touchpad dele é de vidro, então ele aceita multifunções. Ele é bem grande o touchpad dele, bem grande mesmo. Também tem aquela função Palm Rejection, né? Quando você põe a mão ali, ele vai entender que é a tua mão e vai bloquear ali para não mexer. É um teclado bem gostoso, bem confortável. O touchpad também é muito bom. Realmente nessa parte assim não perde nada, né? Claro que o melhor touchpad que existe, né? O trackpad, né? Que existe é o da Apple. Não tem para bater. Mas esse aqui não perde em nada. Não vai deixar a desejar assim, vai ser horrível. Não, é muito bom. Porque é de vidro, tá? Mais liso. O que roda nesse notebook? Vai rodar o pacote Office completo. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, vai abrir, inclusive os 4 juntos, os 4 programas juntos ao mesmo tempo, você pode usar os 4 bem tranquilo, vai usar o Chrome com um monte de abas também, tudo ao mesmo tempo, Netflix, tudo ao mesmo tempo assim, você vai poder rodar o teu Lightroom, o teu Photoshop bem de boa, ele vai rodar o Photoshop com o pé nas costas, você pode usar ali o pacote Office completo, Chrome, Netflix, abrir o Photoshop, ele vai rodar bem de boa, vai rodar o Lightroom também, você consegue rodar o Lightroom e o Photoshop ao mesmo tempo ali, tipo, deixar aberto os dois, né, e poder fluir ali entre os dois, vai rodar o XD também, pacote ali da Adobe vai rodar tranquilo, tá? Vai rodar o Premiere, caso você precise fazer umas edições de vídeo, pode ficar tranquilo que vai rodar também. Vai rodar Corel, caso você seja engenheiro e queira usar o AutoCAD, também vai rodar bem tranquilamente, bem de boa, vai rodar muito bem, sim. Então, com relação a programas, assim, vai rodar muito bem. E caso você queira ter um momento de lazer, né, queira jogar, vai rodar o Minecraft, vai rodar o LoLzinho, vai rodar o Brawlhalla, vai rodar o Free Fire, The Sims 4, World of Warcraft, vai rodar o CS também. Claro que o CS você não vai ter uma baita de uma experiência com o CS, não. Você vai usar um uso normal ali, não é o mais top. Esse monitor que ele tem, né, não é o monitor mais top, mas se você quiser usar um monitor externo, você pode botar um monitor ali de 144 Hz, que daí você vai conseguir ter uma fluidez melhor. Também vai rodar jogos pesados, tá? Como o Call of Duty, vai rodar o Red Dead, vai rodar o Cyberpunk, Assassin's Creed, Valhalla, Fly Simulator, vai rodar todos esses programas que eu falei pra você, tá? Não vai rodar no talo mesmo, no máximo, assim, pode ser que não rode, porque não vai aguentar tanto a placa, né? Precisa demais. E a resolução desse monitor é bem alta, então talvez não rode no talo todos esses jogos, tá? Mas vai rodar muito bem. Você vai ter uma experiência muito boa. Lembrando, pessoal, que no próximo vídeo eu vou falar sobre o MacBook Air M1. Também é um ótimo notebook para fotógrafos, tá? Super portátil. Eu vou deixar o link dessa máquina aqui na descrição, caso você queira adquirir ela. E sempre que você adquirir alguma máquina pelo meu link de afiliado, você ajuda o canal a manter aqui os vídeos, tá? Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.